Isso foi há apenas 2 anos atrás, em nossa cidade. Havia uma casa que estava abandonada, acho que por umas 2 décadas. Era um lugar antigo, escondido entre as árvores, e depois que ninguém a comprava, todos simplesmente esqueceram dela. Lentamente, foi coberta pela floresta e deixada para apodrecer. Eu sempre me interessei por esse tipo de lugar e adoro explorá-los. Em uma tarde aleatória em que estava de folga do trabalho, foi exatamente isso que fiz. Caminhei até lá com uma pequena mochila e uma lanterna. Normalmente, eu iria com amigos, mas essa casa era tão perto e parecia menos significativa do que outros lugares que tínhamos ido. Então não me preocupei. A entrada da garagem que levava à floresta estava quase completamente sumida. A grama tinha crescido sobre o cascalho. Segui meu caminho por ela, eventualmente pegando minha lanterna para que eu pudesse ver melhor. A casa estava mais no fundo da floresta do que eu me lembrava. Parecia que eu tinha caminhado por 5 ou 6 minutos antes de chegar lá. Era uma casa de madeira antiga, construída antes de existirem garagens. Acho que parecia uma grande cabana de 2 andares. Caminhei até uma das janelas da frente, que estava quebrada, e inclinei minha cabeça para dentro. Ouvi o interior por 30 segundos para ter certeza de que estava sozinho, e depois de não ouvir nada, fui até a porta da frente. A porta estava destrancada e já um pouco entreaberta, então apenas a empurrei e entrei. O interior estava se deteriorando por toda parte, perturbadoramente. Ainda havia coisas lá de quem a possuía todos aqueles anos atrás. A sala de estar tinha um sofá velho, todo rasgado e empoeirado, e havia vários porta-retratos que tinham caído das paredes e se quebrado. Caminhei pelo primeiro andar, olhando todas as coisas deixadas para trás, curioso para descobrir o que encontraria sobre este lugar. O andar era pequeno. No entanto, depois de apenas 1 ou 2 minutos, subi as escadas para o segundo andar. As escadas eram rangentes e instáveis. Estou surpreso que ainda não tivessem desabado. O segundo andar tinha um corredor com 2 quartos. Uma das portas estava aberta e a outra estava fechada. Olhei para a aberta. O quarto estava vazio, o que era surpreendentemente diferente do andar de baixo. Entrei e movi minha lanterna por todo o lugar, mas fui interrompido quando ouvi um baque abaixo de mim. Meu coração imediatamente começou a acelerar. Não soava natural, como um ruído que a casa faria. Desci as escadas rapidamente e movi minha lanterna por toda a casa. A casa estava tão silenciosa agora e eu não vi nada se movendo que pudesse ter feito som. Tendo aquela sensação ruim no estômago, eu me disse que deveria apenas ir embora. Normalmente, com meus amigos com quem exploro, sempre dizemos que ao primeiro sinal de algo suspeito, vamos embora. Estando sozinho, eu definitivamente não ia ficar. Caminhei rapidamente pelo corredor, ainda movendo minha lanterna por todo o lugar, mas quando cheguei à frente da casa, a porta estava fechada. Eu a tinha deixado completamente aberta. Apressei-me até ela e puxei a maçaneta, mas não se moveu. Estava trancada ou presa por fora. Imediatamente comecei a entrar em pânico, sabendo que alguém mais tinha que estar aqui comigo e simplesmente me trancou. Corri para a janela quebrada e pulei para fora. Não vi ninguém enquanto corria para a floresta, apagando minha lanterna e saindo do caminho. Meu coração ainda estava acelerado enquanto eu caminhava entre as árvores, mas então uma luz veio de frente. Fiquei confuso e me movi para trás de uma árvore. Era uma luz vermelha e azul piscando no final da entrada da garagem. Havia 2 carros de polícia cortando a grama grossa e dirigindo em direção à casa abandonada. Eles passaram por mim, correndo para a frente da casa, enquanto eu permanecia escondido. Algo em mim sabia que eles não estavam lá por mim. Observei por um minuto e então saí correndo da floresta e voltei para casa. Não sei quem mais estava lá ou por que a polícia estava correndo em direção à casa. Tentei encontrar mais informações sobre isso nas semanas seguintes, mas nunca encontrei nada divulgado ao público. O que quer que estivesse acontecendo lá dentro, ou quem quer que estivesse lá dentro, deve ter sido muito ruim. Tenho sorte de estar aqui agora. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 15 anos, em 2008. Meus pais saíram para o cassino à noite, então fiquei sozinha em casa com minha cachorra, Abby. Era por volta das 11 da noite, e eu estava conversando com amigos no Messenger e assistindo a vídeos no YouTube quando Abby começou a latir na sala de estar. Achei que fossem meus pais chegando, mas, depois de um tempo, sem ouvir a porta se abrir, fui verificar. Ela estava olhando para as janelas que davam para a garagem, ainda latindo. Como estava escuro lá fora, não conseguia ver nada e supus que ela tivesse ouvido algum barulho de carro na rua. Voltei para o computador.
mas continuei ouvindo sons estranhos ao redor da casa. Abby latia intermitentemente, e então ouvi um barulho na porta da sala, um leve batida ou um farfalhar. Fui espiar pela janela novamente, mas não vi nada. Então, ouvi batidas na porta lateral da casa. Meu coração disparou. Seriam meus pais sem as chaves. Alguém tentando entrar. Antes que eu pudesse processar, ouvi a maçaneta da porta do porão sendo forçada. Para chegar lá, era preciso contornar toda a casa e ir para debaixo do deck. Ou seja, a pessoa sabia que essa porta existia ou estava muito determinada. Abby ficou inquieta, correndo de um lado para o outro, e de repente desceu as escadas, rosnando de forma feroz, algo incomum para ela. Eu fiquei congelada, até que percebi que os barulhos tinham cessado. Peguei o telefone da casa, ainda não tinha celular, e corri para o closet dos meus pais, onde havia uma arma. Estava prestes a ligar para o 911 quando ouvi a porta da frente se abrir. Abby saiu correndo e eu gritei para ela voltar. Mas então ouvi as vozes dos meus pais. Corri para a sala e contei tudo o que aconteceu. Meu pai ficou furioso e passou uma hora vasculhando a casa com a arma, mas não encontrou nada. Na tarde seguinte, alguém bateu na porta. Meu coração disparou. Meu pai atendeu e encontrou meu tio Pat segurando um envelope. Meu tio sempre foi um cara estranho e desconfortável de se estar por perto, mas nunca havia feito nada ilegal. Ouvimos ele dizer: "Tentei passar aqui ontem à noite para entregar isso, mas ninguém estava em casa, acho." Meu pai ficou furioso e bateu a porta na cara dele. Ele nos contou que foi o próprio tio Pat quem tentou entrar na casa na noite anterior. Dentro do envelope, havia um cartão com um vale-presente agradecendo por eu ajudar sua filha nos treinos de softball. Meu pai o ameaçou, e depois disso nos afastamos dele. Até hoje, fico me perguntando, o que diabos ele estava pensando? Por que não tentou ligar antes de aparecer de madrugada? O que teria acontecido se ele tivesse conseguido entrar? Isso foi quase 5 anos atrás, quando estou escrevendo isto. Eu estava no ensino médio na época, e meu melhor amigo era um cara chamado Colton. Nós saíamos quase todos os dias depois da escola e encontrávamos lugares aleatórios para passar o tempo. De qualquer forma, isso foi logo depois que nossa escola liberou para as férias de inverno. Então tínhamos muito tempo e nada para fazer. Passamos o dia todo apenas relaxando na casa dele e jogando o Xbox, mas eventualmente ficamos entediados. Queríamos caminhar ou ir a algum lugar. Nossa cidade inteira sempre soube sobre esta igreja assustadora que ficava no final de uma estrada deserta. Ela estava meio que escondida por árvores, já que pararam de cuidar dela. Ela estava abandonada desde que eu me lembro, mas mesmo que sempre soubéssemos sobre ela, nunca tínhamos pensado em explorá-la. Quando eu era criança, sempre tive medo dela, mas por alguma razão agora eu estava um pouco mais intrigado. Então, quando eu e Colton estávamos caminhando pela periferia da cidade e passamos pela estrada deserta que levava à igreja, decidimos dar uma olhada, pelo menos para caminhar pela estrada e ver como ela estava hoje em dia, e se não tivesse ninguém lá, talvez dar uma olhada dentro. Já estava escuro, mas a lua estava brilhante o suficiente para que ainda pudéssemos ver onde estávamos indo. Também tínhamos nossos telefones conosco, caso precisássemos de uma lanterna. A estrada estava horrível, rachada e com vinhas grossas e arbustos crescendo entre o asfalto. Quando chegamos ao final dela e olhamos para trás, nem conseguíamos ver a rua de onde tínhamos vindo. Olhando para a igreja, porém, ela estava muito mais assustadora do que eu me lembrava. Parecia que a floresta a tinha engolido. Até a cerca que cercava o pátio estava quase irreconhecível, porque estava afogada nas plantas altas que a cobriam. Passamos por uma seção quebrada. Estava muito quieto enquanto nos aproximávamos da igreja. Não vimos nenhuma luz nem ouvimos nada que indicasse que alguém estivesse ali. Então caminhamos até a grande porta de entrada e a empurramos para abrir. O som que ela fez foi como madeira se dobrando, rangendo e raspando pelo chão. Ecoou por toda a sala. Nós dois ficamos na porta por um minuto e apenas olhamos a partir dali. O que era realmente estranho e também meio assustador era que a sala inteira, cheia de fileiras de bancos, parecia quase intocada. Não havia nenhum detrito em lugar nenhum, nem mesmo grafite, como você esperaria de um lugar antigo como este. Eu entrei e Colton me seguiu. Caminhei lentamente pelo corredor, apenas olhando tudo ao redor. Cada passo que dávamos ecoava pelos tetos altos, mas quando chegamos mais perto do final, houve um baque repentino. Ecoou por toda a igreja. Nós dois pulamos e rapidamente pegamos as lanternas dos nossos telefones. Não conseguimos dizer de onde veio,
Porém, o som meio que tomou conta do prédio inteiro e ecoou por toda parte. Ficamos parados e movemos nossas luzes ao redor, procurando qualquer coisa que tivesse causado o som, mas realmente não vimos nada. Colton achou que tinha visto outra sala mais perto da entrada e talvez algo tivesse caído lá dentro. Independentemente disso, continuamos explorando. Caminhei até o final do corredor, onde ficava o púlpito. Fiquei lá em cima e olhei para trás, para o caminho de onde viemos. Estava tão escuro na entrada que nem minha luz conseguia alcançar tão longe. Depois de um minuto, Colton disse que queria dar uma olhada na outra sala. Então nós dois fomos para lá. Na parede lateral, havia uma porta. Abri e iluminei com minha luz. De uma rápida olhada, não consegui dizer o que era a sala. Entramos e olhamos ao redor. Havia cadeiras empilhadas contra a parede e um monte de caixas por toda parte, como um depósito ou algo assim. Enquanto estávamos lá dentro, ouvimos um som. Nós dois paramos de nos mover. Era um leve baque e depois outro. Parecia alguém caminhando pelo corredor de onde tínhamos vindo. Nós dois congelamos. O som estava vindo da área do púlpito, caminhando em direção à entrada. Só conseguíamos ver pela fina fresta na porta da sala em que estávamos, mas ficamos olhando para a escuridão lá fora e esperando. Quando o som se aproximou, por um segundo, alguém cruzou a escuridão e saiu pela porta da frente. Os passos então pararam e prendemos a respiração enquanto esperávamos antes de ouvirmos a porta Ranger fechando. Nós nos olhamos com medo. Nenhum de nós sabia se devíamos tentar fugir, nos esconder ou o que fazer. Acabamos apenas esperando com medo por vários minutos, até que pensamos que quem quer que fosse tinha saído da área. Então corremos para fora da sala e para fora da entrada. Não paramos de correr até chegarmos à estrada deserta e à rua. Não sabemos quem estava lá dentro, mas eles vieram do final da igreja onde eu tinha acabado de estar. Não havia portas por lá, então eles deviam estar escondidos ou algo assim em algum lugar, certo?